Efésios capítulo 5, eu lerei dos versos de 15 a 21. Mas antes de eu começar a ler, eu queria que a primeira frase todos nós lêssemos juntos. Efésios 5, capítulo 5, versos de 15 a 21. Vamos ler juntos a primeira frase somente a primeira linha ali. Tenham cuidado. Mais forte agora. As mulheres, por favor. Agora os varões valorosos, os homens, bem forte. É desse jeito, os homens sempre mais forte. Glória a Deus. E o texto segue, eu continuo a leitura. Não como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade de Deus. Não se embriaguem com o vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus, Pai, por todas as coisas, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Vamos orar mais uma vez, feche seus olhos. Querido Deus, diante da Tua palavra, nós pedimos que o Senhor agora, através do Teu Santo Espírito, fale aos nossos corações. Usa-me segundo a Tua vontade, que essa tarde seja uma tarde de transformação, uma tarde de mudança de atitude, uma tarde de encontro contigo, uma tarde de tomarmos posturas. Essa é a minha oração, em nome de Jesus eu oro. Amém. Princípios para uma vida excelente. Esse é o tema da palavra nessa tarde. Princípios para uma vida excelente. E é interessante que a temática principal aqui da carta que o apóstolo Paulo está escrevendo à igreja aos Efésios é a igreja gloriosa. Igreja gloriosa não a igreja local, não a IBBW de si ou a outra igreja, não aquela igreja local, mas a igreja de Cristo, a igreja da qual todos fazemos parte, a igreja que reúne todos os salvos em todos os cantos do mundo, mas ele está se dirigindo àquela igreja de uma maneira assim específica, falando como a igreja de Cristo, como a igreja gloriosa deve se portar, ou melhor, como aqueles que compõem a igreja, porque a igreja não é isso aqui. Isso aqui é bom, faz parte, é necessário. Nós temos que ter estrutura, sim, nós usamos, nós temos que transmitir, mas a igreja somos nós. A igreja de Cristo é formada por pessoas. Então, Paulo está instruindo aqueles irmãos sobre como eles deveriam andar. Ele está falando sobre esse corpo, que na verdade esse corpo está expressando, o corpo de Cristo, expressa a plenitude de Cristo na terra. Preocupado então com a maneira como aqueles irmãos se portam, ele vai dar algumas recomendações. Recomendações estas que são princípios. E daí o título da palavra nessa tarde. Princípios para uma vida excelente. Vida excelente, porque alguns se conformam em viver vidas na média. Ali de vez em quando abaixo, tiram uma 6, bola, né? Tirou ali 5 e pouco. Não, nós precisamos, como crentes, que fazemos parte de uma igreja gloriosa, viver uma vida digna daquele que nos chamou. Viver, sim, uma vida excelente. Então, nessa tarde, nesse pequeno texto, o texto é muito mais rico, a carta aos Efésios é muito mais rica, mas nesse texto nós vamos ver alguns princípios para uma vida excelente. O primeiro princípio que eu quero compartilhar com os irmãos nessa tarde é sabedoria. Sabedoria. O verso 15 do capítulo 5. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Não sejam como insensatos, mas como sábios. Queridos, é muito interessante que sabedoria aqui não tem a conotação de uma realização intelectual. Sabedoria aqui não é você ter uma graduação, um mestrado, um doutorado, e nós já falamos aqui sobre isso, mas a sabedoria na Bíblia, ela vai muito além do que isso.
ela vai além do que nós estudamos, do que nós aprendemos, do que nós fazemos, do que nós vivemos. Mas a sabedoria na Bíblia, ela começa vivendo segundo a vontade de Deus. Provérbios capítulo 1, verso de número 7, diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Uma pessoa sábia é aquela que começa a sua vida pautando sua vida no temor ao Senhor, temendo a Deus. Então, Davi, você quer dizer que eu não devo estudar, eu não devo fazer isso, não devo... Não, você deve buscar, você deve ser sábio, você deve alcançar coisas grandes. Sim, nós cremos nisso. Mas a verdadeira sabedoria, ela não está nisso. A verdadeira sabedoria é aquela que nos capacita às lutas do dia a dia. Porque nós vivemos num mundo mau e nós precisamos de armas para viver nesse mundo. E a sabedoria é uma arma que eu e você devemos ter. Porque todos os dias nós somos bombardeados por decisões que temos que tomar, somos bombardeados por situações que temos que nos posicionar, temos que saber como agir, e que nem sempre aquilo que você aprendeu lá na escola, na faculdade, ou aonde quer que seja, nem sempre aquilo vai resolver. Boas decisões são tomadas com conhecimento, sim, mas com um conhecimento orientado pelo temor ao Senhor. O Senhor, ele deve ser o fiel dessa balança. E é interessante que o livro de Jó, capítulo 28, verso 28, diz que no temor do Senhor está a sabedoria. É evitar o mal e ter entendimento. Sabedoria para evitar o mal. Queridos, quanta gente aí, já com bastante idade, mas que não tem sabedoria para evitar o mal. Não sabem deixar de lado certas coisas, se envolvem em situações pegajosas, situações complicadas, que trazem frutos ruins, que afetam não só suas vidas, mas as vidas de outros, simplesmente por falta de sabedoria, simplesmente por não temer a Deus. Nós temos que ter temor ao Senhor em tudo que nós decidimos. Mas então, se a sabedoria não está nas universidades, não está nas academias, onde eu encontro essa sabedoria? Tiago, capítulo 1, verso 5. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Queridos, o Senhor, ele tem sabedoria para nós. Nós devemos buscar sabedoria em Deus, em primeiro lugar. Sabedoria para decidir, sabedoria para saber o que fazer. Porque se eu assim faço, se eu busco primeiro a sabedoria do Senhor, eu saberei por onde andar. As minhas decisões, elas que vão influenciar na minha vida, que vão influenciar na minha família, que vão influenciar no meu ministério, elas serão tomadas debaixo da vontade de Deus. Isso vai influenciar aonde eu vou estudar, aonde eu vou trabalhar, o que eu vou fazer, com quem eu vou andar. Isso é ter uma vida sábia. Busque sabedoria em Deus. Ele é a fonte de toda sabedoria. Sabedoria é o primeiro princípio. O segundo princípio que eu quero compartilhar com os irmãos nessa tarde para uma vida excelente. Senso de oportunidade. Senso de oportunidade. O texto de Efésios, no verso 17, no verso 16, diz o seguinte: aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Meus irmãos, oportunidades têm prazo de validade. Você já perdeu uma oportunidade? Porque o prazo passou? Ela tinha uma validade naquele momento ali, e talvez por uma série de fatores você pode hoje achar que perdeu uma oportunidade. Assim são as oportunidades da nossa vida. Nós devemos ter um senso para estar atentos ao que é uma oportunidade que vem de Deus para nós. Só que nós estamos às vezes tão assoberbados, tão atarefados, tão até mergulhados em afazeres, obrigações, que a gente não aproveita as oportunidades. Elas vêm e elas vão. E elas vão e depois nós não sabemos, aí fica aquele personagem que dizia, ó vida, ó céus, ó azar. Você lembra disso? Isso revela o seu DNA, isso revela a sua data de nascimento avançada. Quem lembra desse personagem, que eu não estou nem lembrando o nome agora, mas daqui a pouco eu lembro. Mas enfim, de fato, nós precisamos ter tempo para todas as coisas. Precisamos estudar, trabalhar, ter lazer, buscar ao Senhor. Precisamos demonstrar amor aos outros. Precisamos viver esse amor.
mas nós devemos então ser mordomos do nosso tempo. Ter senso de oportunidade é ser um correto mordomo do seu tempo. Porque eu tenho uma coisa para te dizer, você que já falou assim, seria bom se o dia de hoje tivesse umas 26 horas. Você já pensou assim? Umas 25 horas, para você ter mais tempo de concluir um trabalho, para você poder dormir um pouquinho mais. Não é verdade? Tem gente que precisa dormir um pouquinho mais. E às vezes o dormir vai resolver um monte de coisa na nossa vida. Aquela dorzinha que a gente já está sentindo. É um cansaço, gente. Falta de mordomia com o seu tempo. Nós precisamos ser mordomos do nosso tempo, aproveitando bem, aproveitando ao máximo as oportunidades, porque os dias são maus. Então, queridos, nós temos que aproveitar as oportunidades que são oferecidas por Deus. Mas como saber se as oportunidades vêm de Deus? Com a sabedoria do plano anterior. Se eu tiver sabedoria, eu vou reconhecer aquilo que é uma oportunidade vinda de Deus. Você vê que os princípios para uma vida excelente são desconexos, mas eles são interligados. A nossa vida é uma, então tudo que envolve as coisas do reino, tudo que envolve a minha vida está interligado. Colossenses capítulo 4, verso 5, diz assim: sejam sábios no procedimento para com os de fora, ou seja, sejam sábios na maneira como você se porta com os de fora. Ele está falando do seu testemunho. Aproveitem ao máximo todas as oportunidades. Queridos, aproveite as oportunidades. Se você tem uma expectativa de algo que talvez hoje você ainda não vislumbre, mas você tem uma expectativa e você está esperando a oportunidade, sabe o que você tem que fazer? Prepare-se. Prepare-se, porque a vida é como um jogo de futebol. E uma vez que você entrou em campo, mesmo que você fique parado ali, uma hora a bola vai chegar no teu pé. E no momento que a bola chegar no teu pé, você tem que saber o que você faz. Você tem que saber se você corre na direção do gol. Você tem que saber se você toca para alguém. Você tem que saber o que fazer. Se você vai driblar. Na vida nós precisamos viver de uma maneira que agrada ao Senhor, de uma maneira sábia. Aproveite as oportunidades. Esteja preparado, seja um bom mordomo do seu tempo. Terceiro princípio que eu quero compartilhar nessa tarde, sensatez. Diz assim o texto, verso 17. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade de Deus. Queridos, sensatez tem a ver com juízo, tem a ver com prudência. Antigamente se dizia muito riso, pouco. Gente, só eu que tenho idade? Não, tem mais gente aí que tem mais gente aí. Muito riso, pouco siso, não tinha isso? Mas enfim, é bom que eu vou descobrindo a idade dos irmãos, né? A gente vai descobrindo isso. Mas o fato é que ter juízo, ser prudente, é ser sensato. Quem é o insensato? O insensato é aquele que vive quebrando regras. O insensato é aquele que vive quebrando ou afrontando leis. O insensato é aquele que não está preocupado em arriscar muito, às vezes por pouca coisa. Se você está dirigindo, e supondo que aqui tenha uma pista de mão dupla, somente 2 pistas, se há uma linha contínua que está, você sabe disso, se há uma linha contínua, uma faixa amarela, 2 linhas, na verdade, você pode ultrapassar? Não. Mas aí você vai e ultrapassa. E quando você ultrapassa, que você coloca o pé no acelerador e o carro responde, você se sente naquele momento ali o dono daquela situação, você está colocando em risco a sua vida, a vida de quem está contigo, você está colocando em risco a vida de terceiros, simplesmente porque faltou prudência, insensatez. Queridos, nós temos que tomar decisões sensatas. Nossa vida aqui nessa terra precisa ser uma vida baseada na sensatez como um princípio para tudo que eu fizer. Eu não posso arriscar tudo que eu tenho, de repente, colocando a minha família numa situação complicada, possivelmente. Não, eu não posso. Para uma vida excelente, eu preciso, então, respeitar as leis. Sim, mas eu preciso respeitar as leis de Deus. Nossa sociedade vive uma época onde muito se fala sobre o my self-desire. Não sei nem se eu pronunciei
corretamente, mas é o seu próprio desejo, ou o meu próprio desejo, e usa-se o seu próprio desejo, o meu próprio desejo, como um fator determinante do que é a minha verdade. E uma vez que eu assumo a minha opinião como a minha verdade, eu faço o que eu quero e ninguém fala nada, porque eu faço o que eu quero, porque eu sou o dono das minhas regras. E aí eu passo a viver segundo a minha opinião pessoal, que muitas vezes, esteja ela certa ou errada, é ela que vai me nortear. A minha opinião pessoal pode estar errada, irmãos. Mas nós devemos viver não segundo os nossos próprios desejos, mas devemos viver segundo a verdade. Porque o próprio Jesus, ele nos diz isso no Evangelho de João, capítulo 14, verso 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Queridos, a verdade não é uma opinião, a verdade não é algo que foi escrito em um livro, a verdade é uma pessoa, a verdade é Jesus, e eu devo viver, sim, segundo a vida de Cristo em mim. A vida de Cristo precisa ser vista em mim, aí sim eu estarei vivendo a verdade. Preciso abrir mão das minhas opiniões e me submeter a verdade, que é Cristo. Esse é um dos paradoxos da Escritura. Quanto mais eu abro mão da minha verdade, quanto mais eu abro mão das minhas opiniões, mais o Senhor age na minha vida. O Senhor precisa agir em nossas vidas o tempo todo. Ele quer, mas às vezes eu atrapalho esse agir de Deus. Provérbios capítulo 3, versos de número 21 e 22. Meu filho, guarde consigo a sensatez e o equilíbrio, nunca os perca de vista. Trarão vida a você e serão um enfeite em seu pescoço. Queridos, nós devemos guardar a sensatez e o equilíbrio. Uma vida sensata, uma vida equilibrada. Esse é o conselho aqui de um pai para o seu filho. Seja sensato, seja equilibrado. Só que a gente às vezes acha que só os jovens, que são aqueles que são mais audazes, mas tem muitos de nós, esse pessoal da data de nascimento avançada, que também precisa viver de uma forma sensata. Nós precisamos confiar em Deus, entregar a nossa vida a Ele, viver debaixo do temor do Senhor e vivermos, sim, uma vida sensata, uma vida correta. A sensatez, ela está em buscar a vontade do Senhor para a minha vida. Mais uma vez, nós vemos que está tudo entrelaçado. Que eu e você sejamos pessoas sensatas. Quarto princípio que eu quero compartilhar: vida no Espírito. O texto diz: não se embriaguem com o vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor. Queridos, o apóstolo Paulo aqui ele está falando de um perigo real para aqueles cristãos, que é um perigo que nós também corremos. A embriaguez aqui nesse texto, ela está simbolizando a perda do autocontrole. Uma pessoa que está bêbada, ela não controla, ela não consegue andar. Se você falar para ela andar uma linha reta, e a gente vê aqueles videozinhos, quando o policial para lá a pessoa e fala, não, eu estou bem. Aí o cara, tá bom, então você anda aqui. Aí vai, coloca a mão, e a pessoa não consegue responder, porque o seu autocontrole foi perdido. E é interessante que se eu perco o meu autocontrole, consequentemente há um relaxamento do meu senso moral. Aquilo que eu achava que eu não ia fazer, não, isso eu não faço, porque eu tenho um senso moral muito elevado. Se a pessoa perder o autocontrole, fica muito mais fácil dela errar, e é por isso que o texto diz que o vinho leva à libertinagem, porque ele relaxou moralmente. E aí aquilo que antes não seria feito agora, queridos, nós não podemos perder o nosso autocontrole, porque assim nós estamos abrindo uma porta para o que é imoral nas nossas vidas. Ao invés disso, temos que viver, como o texto diz, viver uma vida no Espírito, nós devemos nos ocupar com as coisas do Senhor. Ao invés de estarem ocupando a sua mente, ocupando com coisas humanas, e aqui no texto o apóstolo está usando a questão do vinho, vamos nos ocupar com coisas do Senhor. Quando? O tempo todo, todos os dias, diariamente, e assim o Espírito fluirá naturalmente como um louvor,
com salmos, hinos e cânticos espirituais. Vai fluir naturalmente da nossa vida. Vai fluir. E aí eu pergunto então, quais são as fontes que têm nos enchido? O que tem tomado, o que nós temos colocado para dentro de nós? Gastamos tanto tempo, eu volto a falar no tempo, já dissemos isso no outro ponto, com coisas que não agradam a Deus, com coisas que não somam, com coisas que muitas vezes estão abrindo brechas, portas, para que nós percamos o nosso autocontrole. O que tem nos enchido? Se temos sido cheios de coisas que diminuem o nosso padrão moral, nós estamos tendendo para uma vida ruim. Não haverá vida excelente se eu estiver me alimentando, se eu estiver buscando coisas que estão me fazendo relaxar moralmente. E aí eu lembro daquela expressão que diz, nada a ver, não, isso não tem problema. Querido, nós precisamos vigiar, porque estamos vendo aqui que os dias são maus. Então a vida no Espírito, ela deve ser uma vida de constância, não apenas uma vida de altos e baixos. Errar, todos nós erramos, nós sabemos disso, ninguém aqui é isento de erros, mas o erro não pode ser uma constância na nossa vida, ele tem que ser uma exceção, ele tem que ser um acidente de percurso. Colossenses capítulo 3, verso 16, habite ricamente em vocês, ricamente, o que tem que habitar o seu coração? Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seus corações. Queridos, a palavra do Senhor precisa habitar em nossas vidas. Somente assim nós teremos uma vida excelente. A palavra do Senhor precisa estar aqui dentro de nós. Só que às vezes a gente gasta pouquíssimo tempo com a palavra. E aí, como disse, nos enchemos de outras coisas. A vida no Espírito é ser cheio da palavra de Cristo. E assim, como o texto que eu li aqui em Colossenses, haverá edificação. Mas uma edificação que é não apenas minha, mas uns dos outros. Porque se a palavra de Deus habita em mim, a minha vida vai influenciar na vida do Elton, a vida do Elton vai influenciar na vida do Jonas, a vida do Jonas vai influenciar na vida da Amanda, e assim nós, como igreja gloriosa, somos edificados. Lembrando que esse é o tema, é o assunto maior aqui do nosso contexto. A igreja do Senhor sendo edificada começa em nós. E eu quero passar para o quinto princípio, que é gratidão. O texto diz, dando graças constantemente a Deus, Pai, por todas as coisas, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos, a gratidão deve ser uma reação natural à bondade de Deus. Isso porque tudo que nós somos, tudo que nós temos, nós precisamos compreender que vem única e exclusivamente do Senhor. Talvez você tenha sido abençoado por alguém. Foi o Senhor usando essa pessoa. Foi o Senhor que te deu isso. Não é simplesmente porque alguém resolveu olhar para você. Não. Agradeça a Deus pela vida dessa pessoa, mas agradeça ao Senhor, porque Ele é a fonte de tudo que nós temos. Gratidão deve fazer parte do nosso dia a dia. Certa feita, Jesus, Ele cura 10 leprosos. Isso está registrado em Lucas, capítulo 17. E ele chega para aqueles leprosos e manda que eles fossem se apresentar ao sacerdote. O sacerdote, ele tinha autoridade para declarar, para homologar aquela cura, digamos assim. Mas só um volta para agradecer. Dos 10, só um volta para agradecer. Aqueles que haviam sido tão fortemente abençoados, parece que estão tão preocupados em curtir a sua bênção, que não se preocupam em agradecer, e o que volta, é interessante que ele não era judeu, ele era samaritano. Então, possivelmente, aqueles 9 que não retornaram, acharam que Jesus não estava fazendo mais do que a obrigação dele. E às vezes esse é o nosso pensamento. Às vezes a gente acha que Deus tem a obrigação de nos abençoar. Sim, nós temos promessas, sim, mas nós temos que ser gratos, porque Ele não faz nada na sua vida, Ele não faz nada na minha vida por obrigação, mas Ele faz por amor. Ele te ama. Deus não faz as coisas por obrigação, faz por amor.
Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, verso 18. Deem graças em todas as circunstâncias. Deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus. A vontade do Senhor é que nós sejamos gratos em todo o tempo. Quem anda com Deus sabe que todas as coisas têm um lado a ser agradecido. E aí eu lembro de Romanos capítulo 8, 28, que diz que todas as coisas cooperam e juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados de acordo com o seu propósito. Queridos, gratidão tem que ser parte de uma vida excelente. Não existe uma vida excelente sem gratidão. Pessoas ingratas são pessoas chatas, me desculpe o termo, mas são pessoas que não valorizam o que têm. Nós precisamos valorizar o que temos e entender que mesmo as circunstâncias mais difíceis, aquelas onde nós achamos que o revés foi grande, que a perda foi grande, o Senhor está no controle. Então nós temos que agradecer. Senhor, eu posso até não entender, mas eu te agradeço porque eu sei que o Senhor está no controle da minha vida. E todas as coisas, inclusive os momentos difíceis, vão cooperar para o meu bem. Isso precisa ser uma realidade na vida de cada um de nós. E assim, se eu entendo isso, eu passo a viver uma vida excelente. Deixa eu lembrar aqui os princípios que nós vimos até agora. Você lembra? Qual foi o primeiro princípio? Sabedoria. Obrigado, Ananda. O segundo? Pode dar a cola para o povo. Pode dar a cola. O segundo princípio? Meus irmãos, vamos lá. O segundo princípio? Bonito. O próximo? O quarto? O quinto? E o sexto é o comportamento submisso. Verso 21. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Queridos, isso aqui é complicado demais. Sujeitarmos uns aos outros. Mas por quê? Não é por causa do outro, mas é pelo temor a Cristo. E é interessante que um comportamento submisso indica andar sob a mesma missão. Entender que nós, como corpo de Cristo, não temos missões diferentes, ainda que tenhamos ministérios diferentes, formas de atuar diferentes, mas nós temos uma missão, uma mesma missão. Os nossos relacionamentos, então, eles devem ser ordenados por essa mesma missão que vem de Deus. O grande problema é que, às vezes, nós queremos viver as nossas missões pessoais, aquilo que nasceu na minha opinião, aquilo que nasceu na minha vontade humana, e eu quero trazer isso para a minha vida, para os meus relacionamentos, para a igreja do Senhor. Vai dar errado. Se duas pessoas não pensam da mesma forma, não dá para caminhar junto. Caminhar no sentido de não vai dar certo, vai ter muito problema, vai ter atritos. E o texto lá em Amós, capítulo 3, verso 3, porventura andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Não dá para andar juntos se não está de acordo. Devemos ter um comportamento submisso, devemos estar vinculados à mesma missão. A submissão mútua mantém os relacionamentos em paz. É um submisso ao outro. Isso mantém os relacionamentos em paz. Quando eu cedo, quando o outro cede, quando eu entendo que não é a minha opinião, mas é algo maior do que eu. E às vezes nós vivemos essa realidade tão egoísta nas nossas vidas, e isso reflete no corpo de Cristo. Submissão exige confiança, humildade, exige crer na palavra de Deus, exige disposição para aprender e para crescer nos relacionamentos. Nós precisamos crescer em nossos relacionamentos como igreja do Senhor, sim, mas precisamos ter disposição para aprender, precisamos crer na palavra, sermos humildes, confiar. Filipenses capítulo 2, verso 3.
Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Queridos, a humildade é o princípio da submissão. Eu devo considerar o outro como alguém superior a mim, eu tenho que ser humilde. Só que às vezes nós não somos humildes, a gente já entra, aqui é comigo, eu que resolvo, eu que faço. Não, não é, gente, não é. Estamos fadados a uma vida, no máximo, na média. Mas uma vida excelente exige submissão mútua, exige um comportamento submisso, humilde. E aí sim os nossos relacionamentos, eles crescerão de maneira respeitosa e eles serão honrados. Queridos, diante desse princípio, ou desses princípios para uma vida excelente, eu termino com as primeiras palavras que nós lemos. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. E eu me incluo nisso. Vivam uma vida excelente, sim. Vivam uma vida sábia. Aproveitem as oportunidades. Vivam uma vida sensata. Vivam uma vida no Espírito. Vivam uma vida grata. E vivam uma vida de modo submisso. De modo a ter um comportamento submisso. Eu quero orar por nós nessa tarde. Eu quero te convidar a você que entende que precisa de repente melhorar em algum desses pontos, a colocar a mão no seu coração. Nós já vamos cantar em seguida, mas vamos orar. Você pode ficar de pé, em seguida nós vamos estar adorando. Se você entende que você precisa melhorar em algum ponto desse, assim como eu quero te convidar a colocar a mão no seu coração para que nós possamos orar. Querido Deus, eu aqui apresento a minha vida e a vida de cada um dos irmãos aqui que reconhece que carecemos da Tua graça, que carecemos do Teu amor, que carecemos do Teu Santo Espírito em nós para vivermos uma vida excelente. No que compete a nós, dá-nos, ó Pai, sabedoria. No que compete a nós, ó Pai, que o Senhor nos dê as oportunidades certas, que o Senhor nos prepare, que o Senhor cuide do nosso coração para que vivamos em humildade, para que nós possamos viver vidas submissas uns aos outros, entendendo que o Senhor é o cabeça da Tua igreja. Nós, como corpo de Cristo, nós queremos que, sim, o corpo cresça, queremos que o Senhor mande mais, por isso que o Senhor use cada um de nós, ó Pai. Use cada um de nós segundo a Tua vontade. Obrigado pela Tua graça, pelo Teu perdão, pelo Teu amor demonstrado a nós. Que nós possamos viver de modo digno. E assim, ó Pai, eu coloco as nossas ansiedades, eu coloco os nossos pensamentos, as nossas dúvidas, eu coloco cada uma das nossas mazelas em Tuas mãos. Porque sabemos que carecemos de Ti. Transforma o nosso coração. Que vivamos, sim, uma vida no Espírito, dignos da vocação que fomos chamados. Oro, Pai, pela vida de cada um de nós. Oro por essa igreja que aqui se reúne, ó Pai. Que o Senhor nos use cada dia mais e mais. Dá-nos sabedoria. Oro pela vida do pastor Carlos, ó Pai. Cuida do coração dele, cuida da sua mente, dá a ele a direção. Muito obrigado pela vida do Teu servo. Nós aqui como igreja local, nós louvamos a Ti, ó Pai, pela vida do Teu servo e da sua família, ó Pai. Pai, agora eu Te agradeço, ó Pai, porque tudo que temos, tudo que somos, tudo que fazemos vem de Ti. Obrigado pela salvação. Obrigado pelo Teu poder em nós. Eu oro em nome de Jesus. Amém.